Olá, paz do Senhor a todos. Bem-vindos mais uma vez ao Maná Eterno. Agora vamos falar sobre esse herói da fé chamado José. José, que foi o penúltimo filho de Jacó e o primeiro filho com a sua esposa amada, Raquel, né? Porque o segundo filho que a Raquel teve foi Benjamim e ela morreu logo após dar à luz a Benjamim. Ela teria dito que o nome seria Benoni ou Benoni, mas Jacó preferiu colocar o nome de Benjamim ou Benjamim em hebraico. A história de José é uma história muito interessante. É uma história que vamos ver de alguém que nasceu livre, acabou sendo vendido pelos seus irmãos, virou escravo e depois virou governador do Egito. Vamos ver um pouco dessa história. O nome José vem da palavra hebraica Yosef ou Yosif, porque em hebraico não tem a letra J, normalmente é um Y ou um I, e quer dizer acrescentar, porque Raquel vinha pedindo, clamando ao Senhor por um filho, e ela recebeu José e colocou o seu nome como se fosse um pedido para que Deus acrescente um filho a ela. E nessa imagem é interessante que está ali o seu pai Jacó lhe dando a túnica de várias cores, a qual deu muito problema para José e seus irmãos. Veja ali, né, na gravura, o rosto dos irmãos. Nenhum deles está satisfeito, porque Jacó amava mais a José do que aos outros irmãos. E isso causou uma grande confusão. E depois José começou a ter alguns sonhos, e aí que eles ficavam mais irritados ainda com José. E os sonhos que o José teve era a revelação, na verdade, do que aconteceria mais para frente na vida dele. Que eram os seus irmãos como feixes se dobrando diante dele, como estrelas ao redor dele, e a lua e o sol também se dobrando diante dele. Então isso era um apontamento para quando ele fosse governador do Egito, aconteceria com a família dele de ir ao Egito para comprar alimento e ali se dobraria diante dele, que já estava naquele momento como governador do Egito. Veja que Deus mostra as coisas muito antes delas acontecerem, muito tempo, se passa muito tempo, mas a palavra de Deus tem que se cumprir. Então agora chegamos nesse momento aqui, que é quando os irmãos o colocam dentro de uma cisterna, sem água, e ali ficam tramando o que vão fazer com ele. E de repente vem uma caravana de ismaelitas, e eles decidem tirar José da cisterna e vendê-lo aos ismaelitas, que iam a caminho do Egito. E essa foi a atitude de seus irmãos por causa de ciúme, por causa de inveja dele. Mas Deus já havia previsto isto. Por isso deu aquele sonho a ele há tempos atrás. E já era plano do Senhor por causa da fome que viria, até mesmo para ajudar a sua própria família. Mas realmente José passou por muita coisa difícil até chegar nesse ponto final, né? Vamos ver mais um pouco. Aí ele foi vendido. Quem comprou ele foi o Potifar, que era chefe do exército de Faraó, e fez ele de escravo, de servo na sua casa. Aí acontece aquela história da mulher do Potifar que fica querendo que José a possua, querendo que José tenha relacionamento com ela, mas ele mantém-se fiel a Deus e até ao próprio Potifar, mas ela, não satisfeita com isso, o acusa injustamente. E aí ele vai para a prisão. E lá na prisão, ele encontra duas pessoas, que uma era o padeiro, ou a outra era o copeiro de Faraó, que tinham sido presos a mando de Faraó. E eles têm dois sonhos parecidos. E José revela os sonhos deles. Um deles que ia voltar a servir o Faraó,
que seria o copeiro, e o outro que seria morto por Faraó, que era o padeiro. E através dessa interpretação de sonho, quando Faraó tem seu próprio sonho, aí alguém se lembra de José, que está na cadeia e que interpreta sonho. Olha como Deus vai trabalhando para cumprir a sua palavra, né? Quando ele dá uma palavra na nossa vida, espere. Pode passar o tempo que for, pode passar a dificuldade que for, mas a palavra dele vai se cumprir na sua vida. Então o Faraó manda chamar todos para interpretar e ninguém consegue, e aí José é chamado e apresentado a Faraó. Então o sonho do Faraó era com vacas magras engolindo as vacas gordas, mas ficavam magras ainda. E José vai apresentar a Faraó a revelação desse sonho, intrigante para Faraó. E então ele começa dizendo que haverá 7 anos de grande fartura no Egito, mas que o Faraó deveria guardar, administrar muito bem, porque após esses 7 anos de fartura, viriam 7 anos de muita fome, severa fome. E aí ele disse como deveria ser a administração. Guarde 1/5, faça assim, faça assado, venda, troque por isso, compre. E aí, assim, com essa grande revelação, o Faraó decide colocar um anel de governador nos dedos de José. Então, tal como da noite para o dia que ele era livre na casa do seu pai e ele, de repente, é vendido pelos seus irmãos, é vendido como escravo no Egito, depois é jogado na cadeia. E tal como isso aconteceu assim, de uma noite para o dia aconteceu uma coisa, depois da noite para o dia aconteceu outra, agora de uma noite para o dia também ele dorme prisioneiro e acorda governador do Egito. Só o Senhor, né? E aí faz essa grande revelação a Faraó, e Faraó coloca ele então como governador para fazer toda a administração daquilo tudo que ele revelou a Faraó. Então ele começa a construir grandes depósitos de grãos para guardar toda a plantação, todos os frutos, para que quando chegasse o tempo da fome, ele pudesse matar a fome do Egito e dos países ao redor, que iam para o Egito comprar comida. E assim o Faraó ficou ainda mais rico, né? Porque ele começou até a comprar as terras de todos ali no próprio Egito que vendiam a troco da comida. E assim prosperou, né? E quando veio a fome, vieram também seus irmãos de Canaã para comprar alimento no Egito. E quando chegou no Egito, eles se depararam com José, mas não o conheceram. Então eles tiveram que se baixar, né, se prostrar diante de José, sem saber que era José, porque era costume fazer isso perante uma autoridade. Então se cumpriu o primeiro sonho, que era dos 11 feixes se prostrando perante ele, que eram seus 11 irmãos. E depois José manda buscar o seu pai. E aí vem toda a família para o Egito. E aí, quando eles chegam no Egito, eles também se prostram perante José. E aí se cumpre o segundo sonho, que o sol e a lua e as 11 estrelas se curvaram diante de José. Então assim se cumpriu a palavra de Deus com José, que foi dado um sonho a ele quando ele tinha 17 anos de idade. E agora, nessa altura, José já estava com 37 anos de idade. 20 anos se passaram até que esse momento chegasse para o cumprimento da palavra de Deus na vida de José. E assim, o pai e toda a família, todos os irmãos de José se estabelecem no Egito. E o faraó autoriza que José dê a terra de Gozém, ou Goshen, para José deixar toda a sua família ali já estabelecida. E José, já no final da sua vida, ele diz assim para os filhos de Israel: José fez jurar
os filhos de Israel, dizendo: certamente Deus vos visitará e fareis transportar os meus ossos daqui. Gênesis 50, 25. E Hebreus faz menção dessa palavra dele, dizendo: pela fé, José, próximo do seu fim, fez menção do êxodo dos filhos de Israel, bem como deu ordens quanto aos seus próprios ossos. Ou seja, depois disso se passaram cerca de 430 anos, que foi o tempo em que os hebreus ficaram no Egito. Desses 430, 400 anos ficaram escravos. Mas quando Moisés os liberta, ele lembra que José havia pedido que os seus ossos não ficassem no Egito quando eles se fossem ali dessa terra. Então Moisés manda achar o ossuário, onde está ali posto os ossos de José, e os leva para a terra de Canaã. Então, eu espero que você tenha gostado dessa história de José. Se Deus te fez uma promessa, tal como fez na vida de José, fique firme, porque Deus é Deus para cumprir a sua palavra. Amém? Deus abençoe a todos. A paz.